Olá, bem-vindo a mais uma aula de Patologia Geral. Hoje vamos falar de distúrbios hemodinâmicos. Nessa aula de hoje, vamos falar especificamente de um tipo de distúrbio coagulativo. Aqui a gente vai trabalhar com os distúrbios relacionados à hipocoagulabilidade sanguínea, ou menor capacidade de coagulação sanguínea. Dentre os distúrbios de hipocoagulabilidade sanguínea, a gente pode relacionar diretamente alterações circulatórias o evento de hemorragia ou evento hemorrágico. A hemorragia, todo mundo sabe que é a saída de sangue dos vasos sanguíneos para cavidades corpóreas, o tecido extravascular, o interstício e para fora do organismo. Existem diferentes tipos de a gente caracterizar a hemorragia. O que a gente vai avaliar hoje, o que a gente vai caracterizar hoje, é a patogênese da hemorragia, porque a gente pode separar as hemorragias que estão relacionadas a eventos com ruptura da parede dos vasos sanguíneos e eventos sem a ruptura da parede dos vasos sanguíneos. Quando a gente fala de um evento com ruptura de vaso sanguíneo, é o que todo mundo conhece associado à hemorragia. Ela está relacionada a traumatismos, enfraquecimento de parede vascular e processos hipertensivos que levam a uma lesão completa da parede do vaso sanguíneo, comprometendo o endotélio, tecido muscular, camada adventícia e o extravasamento do sangue, e todos seus elementos figurados para fora do vaso sanguíneo. Isso é o que a gente conhece como hemorragia com ruptura vascular, também descrito como hemorragia por Rexi. Aqui a gente tem inúmeros exemplos para isso. A gente pode falar de exemplos traumáticos. Aqui a gente tem uma hemorragia após uma fratura craniana, onde a gente tem extravasamento de sangue para todo o tecido conjuntivo, tecido muscular adjacente, até mesmo para o meio externo. Aqui um outro exemplo de hemorragia por Rex, agora um comprometimento de parede associada a fissuras formadas e provocadas por formações de placas de aterosclerose no vaso sanguíneo, levando uma deposição de sangue nas camadas mais inferiores do vaso, provavelmente a camada adventícia, que já está comprometida devido a esse comprometimento da parede vascular. Outro exemplo que a gente pode citar são rupturas associadas a formações aneurismáticas. A gente tem aqui um aneurisma da aorta, essa grande dilatação na parede do vaso sanguíneo focal, bem localizada aqui, nós chamamos de aneurisma. É uma parede extremamente frágil e em qualquer processo hipertensivo ou qualquer estímulo vascular circulatório muito extremo nessa região pode levar à ruptura dessa parede, levando a uma hemorragia por Rex naquela região. Outros exemplos que a gente pode citar estão relacionados a formações ulcerativas em mucosa gastrointestinal, onde a gente observa frequentemente uma exposição do tecido submucoso e muscular, na maioria das vezes, e a ruptura de vasos presentes na região submucosa e muscular, até mesmo na camada inferior da serosa do intestino, do estômago, e expondo os vasos sanguíneos dessa região, rompendo os vasos sanguíneos dessa região, nós podemos observar uma hemorragia sendo formada. Aqui a gente tem uma imagem macroscópica disso, uma alça intestinal, um pequeno fragmento de alça intestinal aberto, e nessa região a formação ulcerativa, a destruição da camada mucosa com exposição das camadas inferiores e a deposição de um coágulo sanguíneo nessa região. Mas o mais importante na aula de hoje é a gente caracterizar o que a gente chama de hemorragia sem ruptura vascular. Esse evento ele acontece principalmente pelo processo de diapedese, que é o extravasamento de hemácias do interior dos vasos sanguíneos para o meio extravascular, sem a ruptura das camadas vasculares, simplesmente pela passagem das hemácias pelo espaço interendotelial entre um endotélio e outro. A gente pode observar isso em inúmeras situações, comprometimentos com diminuição do oxigênio local, conhecido como anóxia, em processos alérgicos que podem promover um espaço interendotelial maior, doenças hereditárias que estão relacionadas principalmente a uma perda de controle de coagulabilidade sanguínea, em processos de septicemia, que podem promover também vasodilatações, embolias gordurosas que comprometem a adesão endotelial e com isso pode favorecer o extravasamento de hemácias naquela região. Ou seja,
qualquer comprometimento que esteja relacionado a um aumento da permeabilidade vascular e principalmente quando está associado a distúrbios coagulativos locais ou sistêmicos, a gente pode encontrar a hemorragia sem ruptura vascular ou a diapedese. Se a gente for falar de exemplos, a gente pode citar vários. Eu separei alguns aqui que eu considero mais importantes. Reações alérgicas, né, onde você vai observar fatores relacionados à hiperemia, a vasodilatação e, consequentemente, ao aumento do espaço endotelial, pode favorecer a hemorragia sem ruptura, né, onde as hemácias elas tendem a extravasar devido a um processo hiperêmico excessivo naquele local, com maior fluxo sanguíneo para aquele local e, associado a isso, um aumento de permeabilidade vascular, favorecendo o surgimento de hemorragias que a gente chama de petequiais. São pequenos pontos hemorrágicos que são observados principalmente em arteríolas, né? Aqui a gente tem um exemplo disso, uma criança apresentando várias petequias e até mesmo sufusões, né? Que é uma área hemorrágica maior no interstício. E a gente pode observar isso também em outras situações, como processos alérgicos atingindo a glote, atingindo as pregas vocais, e a gente pode observar grandes áreas hemorrágicas, mas essas áreas hemorrágicas intersticiais não estão associadas à ruptura, mas sim a uma vasodilatação extrema que acontece nessa região. Outro evento que a gente pode observar isso em processos de anóxia, né? Principalmente com processos sistêmicos, a gente observa em regiões mais vascularizadas o comprometimento da parede dos vasos sanguíneos devido à exposição desses vasos à anóxia, a desestabilização das células endoteliais e a permeabilidade vascular aumentada. Aqui a gente tem um exemplo clássico de um paciente que sofreu uma asfixia, na esclera ocular desse paciente, a presença de pontos hemorrágicos, né, em toda essa região, devido ao mecanismo de anóxia que ele sofreu. Processos septicêmicos, eles podem estar relacionados à hemorragia por diapedese, por inúmeros fatores. Inicialmente, você observa hiperemias e vasodilatações, aumentando a permeabilidade vascular, mas a gente pode também aqui também observar situações onde você tem um comprometimento de coagulação sanguínea devido às toxinas bacterianas liberadas, a toxina bacteriana também favorecendo a vasodilatação e o aumento da permeabilidade vascular, e com essa situação nós podemos observar em um indivíduo com septicemia hemorragias disseminadas por diferentes regiões do corpo, em serosas, em mucosas, em tecido cutâneo, principalmente devido aos inúmeros fatores relacionados à septicemia, favorecendo essa diapedese. Um outro exemplo que a gente citou anteriormente era a embolia gordurosa, né? A embolia gordurosa ela pode favorecer a hemorragia porque a gordura depositada na parede dos vasos sanguíneos vindos de uma embolia podem ser tóxicas ao endotélio, desestabilizando essas células endoteliais, fazendo com que elas percam as conexões interendoteliais. E isso estimula o aumento do espaço interendotelial e favorece o extravasamento de hemácias para o interstício naquela região. A gente tem aqui uma imagem de um encéfalo, onde a gente pode observar o vaso do encéfalo com presença de embolia gordurosa, que a gente está fazendo uma coloração especial, que é o óleo vermelho, então a gente vê a gordura com essa coloração mais avermelhada, e a gente pode observar ao redor do vaso sanguíneo várias hemácias extravasando e se depositando no interstício adjacente. Macroscopicamente, a hemorragia ela é caracterizada por manchas avermelhadas, coloração vermelho viva inicialmente, que vai tendendo a mudar de coloração devido à ruptura das hemácias, à liberação da hemoglobina e à transformação dessa hemoglobina em pigmentos hemoglobínicos, né? O mais comum é a gente observar a hemosiderina sendo depositada, dando uma coloração mais pardacenta, mas a gente pode também observar bilirrubina sendo depositada, dando uma coloração pardacenta amarelada. E isso sendo modificado devido à metabolização desse pigmento que foi depositado na região. Microscopicamente, o que a gente observa é um extravasamento e uma deposição de hemácias no momento agudo da hemorragia, e essas hemácias, no segundo momento, sofrendo hemólise, e a gente observa depósitos de pigmentos hemoglobínicos na região.
Aqui a gente tem um exemplo clássico de uma hemorragia acontecendo em um tecido linfóide, um linfonodo, toda essa área hemorrágica, caracterizando, né, esse extravasamento de hemácias para fora dos vasos sanguíneos. Bom, e o que pode acontecer após a ocorrência de uma hemorragia? Se a gente observa, principalmente em cavidades corpóreas, essa hemorragia acontecendo, a gente pode observar a formação de um coágulo sanguíneo, que é aquele sangue tendo uma densidade maior, né, tendo uma característica mais sólida, e esse coágulo, com o tempo, ele vai sendo absorvido pelo organismo pela migração de células de defesa naquela região, que vão fagocitando os elementos figurados do sangue depositado naquela região. Se as lesões elas são mais extensas, com depósitos sanguíneos mais extensos, principalmente em cavidades corpóreas, a gente pode observar que aquele coágulo ele tende a sofrer uma organização, uma fibrose, que é a deposição, a migração de células de defesa que estimulam fibroblastos a proliferarem naquela região, estimulando o depósito de fibra conjuntiva naquela região. Outra alteração que a gente pode encontrar é a colonização bacteriana desse coágulo, formando uma grande área de abscesso na região. Mas o que a gente pode chamar a atenção é realmente para as consequências da hemorragia. E a gente vai falar de consequência dependendo do volume de sangue perdido e do local que está sofrendo comprometimento, né? Então a gente pode falar de volume perdido, o surgimento de anemias nesse paciente, e no local um exemplo clássico é a ocorrência de asfixias, principalmente se a gente observa uma hemorragia no trato respiratório do paciente. Então a gente vai trabalhar muito com o local acometido e com a intensidade de sangue perdido nessa situação. Inúmeras outros eventos podem ocorrer, a gente chama atenção para ocorrências de choques, né, que é a diminuição do funcionamento metabólico, principalmente condicionado a processos isquêmicos. A gente pode citar o choque hipovolêmico, quando a gente tem uma perda grande de sangue devido a uma ocorrência hemorrágica, né, e choques cardiogênicos, quando a gente tem uma associação direta com comprometimentos cardíacos nesse paciente devido àquele processo hemorrágico. Falando nisso, a gente pode citar, né, como a principal consequência da hemorragia, principal ou mais importante consequência da hemorragia, a ocorrência de choque. O que é o choque? É uma falência circulatória associada a um grave distúrbio de microcirculação e hipoperfusão generalizada dos tecidos ou órgãos. É como se a gente começasse a observar uma diminuição de fluxo sanguíneo em determinado órgão e um comprometimento metabólico desse órgão, principalmente relacionados a eventos de hipóxia e anóxia tecidual. Bom, existem diferentes tipos de choque, né? A gente pode citar o choque cardiogênico, quando está relacionado principalmente a uma falência cardíaca e, consequentemente, uma diminuição do fluxo sanguíneo devido a essa falência cardíaca. A gente pode observar isso em arritmias, em tamponamentos, né, cardíacos devido a processos hemorrágicos no saco pericárdio ou embolias arteriais que levam ao comprometimento do funcionamento da contratilidade cardíaca. No final das contas, a gente tem uma diminuição da pressão vascular devido a uma diminuição da expulsão sanguínea do coração e, consequentemente, uma diminuição de perfusão sistêmica. Um outro choque que a gente pode relatar é o choque hipovolêmico, está associado à perda grande de volume sanguíneo e, consequentemente, essa perda grande de volume sanguíneo vai diminuir a distribuição sanguínea para os órgãos. A gente encontra isso em eventos hemorrágicos extremos, em queimaduras graves, onde a gente perde um volume sanguíneo muito drasticamente e a perfusão sanguínea ela ocorre de uma maneira muito rápida também. Um outro choque que a gente pode citar, o choque séptico, né, está relacionado diretamente a uma vasodilatação extrema nesse paciente e, consequentemente, uma diminuição de pressão sanguínea devido a essa vasodilatação. A gente observa isso em toxemias, em bacteremias, onde os agentes bacterianos, né, as toxinas bacterianas, são os principais responsáveis pelas vasodilatações e, consequentemente, a menor capacidade de perfusão sanguínea. Além disso, a gente tem o choque anafilático e o choque neurogênico. O choque anafilático ele ocorre em reações de hipersensibilidade ou reação alérgica, né? Onde a gente vai observar em situações mais graves uma resposta alérgica maior, uma vasodilatação maior e, consequentemente, uma diminuição de perfusão sanguínea. Essas reações de hipersensibilidade que podem levar ao
conhecido choque anafilático, são reações sistêmicas. A gente aqui não está falando de reações locais, como picada de mosquito, que dá uma reação de hipersensibilidade local. A gente está falando aqui de uma reação sistêmica com uma vasodilatação extrema e uma diminuição de perfusão sanguínea para diferentes órgãos e comprometimento desses órgãos. O choque neurogênico está associado principalmente a comprometimentos do sistema nervoso central, que vai estimular negativamente o controle vasodilatador e, consequentemente, provocando uma vasodilatação sistêmica, podendo levar ao óbito do indivíduo. O choque ele é caracterizado clinicamente, e essa característica clínica do choque ela vai variar muito dependendo do estágio do choque, se é um choque em estágio inicial ou estágio tardio. A gente pode observar inúmeras situações, desde a hipotermia de extremidades, a hipotensão arterial, a acidose metabólica devido ao desvio metabólico observado condicionado aos eventos de hipóxia tecidual, a coagulação intravascular disseminada devido a lesões endoteliais devido à presença de hipóxia também, e a gente observa um estímulo coagulativo maior e a uma insuficiência cardiorrespiratória, principalmente condicionada a uma insuficiência cardíaca devido à diminuição de perfusão vascular no miocárdio. A gente finaliza aqui então mais uma aula de patologia. Eu agradeço a atenção de todos.